estão aqui dirigindo os nossos olhos físicos, boa noite, nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook. Nós temos companheiros que são assíduos, inclusive, de outras cidades do Rio Grande do Sul, que nos acompanham. Nosso compadre Marcelo, aqui, Amon, está sempre conosco. Vou fazer uma leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 13, uma mensagem de Carlos pelo Espírito Caritas. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhar-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Desta manhã meu giro habitual. E com o coração amargurado, venho dizer hoje: ó, meus amigos, que de miséria, de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas? Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons que vieram por vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus lá está, sois dele amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me, e volvi para o meu lado os olhos arregados de espanto. Eu desvia no semblante, e seus corpos, tirando do espírito, tinham fome. E que, se é certo que minhas palavras enserenavam o corpo, o coração, não o desconfortavam de estômago. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então a pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedindo que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente alimentação. Ajudes vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria, envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos seus irmãos. Com o coração puro de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se assam sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas: sou a caridade. E vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Então, após esse chamado, né, do Espírito Caritas, que foi martirizado em Roma, eu convido aqueles que quiserem me acompanhar na minha oração, e quiserem fechar os olhos também, para encontrarmos na nossa mente a imagem de Jesus, acompanhado de nossa Mãe Maria, e pedir, como estamos sempre fazendo o nosso petitório, que Jesus derrame suas bênçãos, envolva com seu amor todos os aflitos e miseráveis do planeta Terra, na vida física e fora dela. Que estejamos presentes, Senhor, nos nossos lares, temporariamente nos afastamos, mas que possamos retornar nesse momento até eles, deixando uma unção, a bênção para os familiares nossos que não ficaram, renovando a atmosfera das nossas casas físicas. Abençoa, Senhor, que estão em situações de guerra, os irmãos dos hospitais, e que nós tenhamos todos amigos aqui do Consolador Prometido.
nos assistam, pois aqui viemos buscar. E aqui viemos trazer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vontade, na confiança em Deus Pai Todo-Poderoso. Pedimos aos amigos que concluíram o trabalho dessa noite, bom Pai fraterno, ao nosso amigo, nosso irmão Túlio. Assim seja. Então, hoje temos o nosso querido irmão, né, Júlio Dias, companheiro. Esse também já tem a chave da casa do Consolador. Só que antes do Júlio iniciar, eu estava até esquecendo de um aviso que a gente quer dar sobre a nossa obra. Tá? A gente continua pedindo, pessoal, doação. Né? O pessoal que está em casa nos assistindo, que puder fazer doação via Pix. Basta ser R$10. Né? Vai ajudar, né, Marcelo? E nós temos aqui para mostrar como ficará a nossa sede própria daqui a 2 meses, 3 meses, né? Conforme o nosso empenho coletivo. Nós teremos a nossa sala, nosso auditório, com banheiro, no prédio, a sala de classe. No piso superior, teremos algumas salas que podemos usar para a evangelização, para ter reuniões únicas, para atendimentos fraternos. Teremos um banheiro lá em cima também, teremos uma mini cozinha, uma biblioteca. Então, teremos espaços para fazer mais e melhor para aquelas pessoas, para nós, né, que nós viemos aqui buscar socorro no centro espírita. Mas para nós concretizarmos, realizar e efetivar esse momento, nós precisamos de ajuda financeira. Né? Então, aqueles que puderem nos ajudar via Pix, para a CNPJ do Centro Espírita 003 007 40 15 43. Qualquer doação, R$5, R$10, né? Temos amigos nossos que têm nos ajudado com valores bem significativos e aí compramos todo esse conjunto de esforço que a gente já atingimos a primeira etapa da obra, já temos o nosso efetivo para estar entregando o serviço que foi contratado para fazer. Agora precisamos fazer a pintura, colocar piso, colocar as divisórias, instalar os banheiros e nós instalarmos na nossa nova sede, para as pessoas da internet que nos acompanham, que não sabem onde fica aqui do lado da sala que nós estamos falando. Nós não vamos mudar de endereço. Nós continuaremos com o foco a irradiar a luz espiritual na coagem da sociedade. Então, continuamos pedindo ajuda, como eu fico brincando. Eu vou ficar rouco pedindo ajuda e não vou pensar em enfiar a mão no bolso das pessoas. Até o dia de nós fazermos a nossa remuneração. Então, nosso irmão Júlio, sinta-se à vontade, o mentor te apoie e entrega o timão para o Júlio. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Jesus nos abençoe. O nosso tema hoje é sobre a verdade. Para que nós façamos, então, esse início da nossa fala, nós já antecipadamente pedimos aos espíritos amigos para que nos assistissem, nos apoiassem, e nos dessem as melhores instruções para que nós trouxéssemos aqui a interpretação de algumas palavras que traremos e com certeza chegarmos a um consenso. Então, buscando o nosso lado histórico, o filósofo grego Aristóteles, no período 322 a 384 a.C., ele já vinha pesquisando alguma coisa, juntamente com seus auxiliares, amigos, companheiros, com relação a essa busca que até então não havia um consenso, uma interpretação que pudesse fazer então que uma definição acontecesse do que era verdadeiro e do que era errado, verdadeiro ou falso. Então, eles programaram um encontro, um tratado de leitura de frases
onde ele mesmo fez um gráfico para que eles pudessem então compilar, ajeitando, né, para que ficasse mais claro. E eles então levassem ao povo, à população, aos homens daquela época. Então, ele fez um gráfico demonstrando as crenças, o conhecimento, então, e a verdade. Fazendo, então, essa relação de que as coisas ainda eram muito soltas. Alguém escrevia, né, naquela época, frases, conteúdos, mas que não havia, por exemplo, alguém que pudesse ler, interpretar e dizer que, dentro daquela época, aquelas palavras estavam certas, estavam corretas e que poderiam ser divulgadas num todo. Então, ele, fazendo esta condição, então, juntamente com seus companheiros comerciantes, se tornou mais fácil. Aí, então, abrindo esse contexto todo, de onde nós temos até hoje essa condição de fazer essa, ou termos aquela noção do que realmente nós queremos apresentar, o que está sendo apresentado a nós, e fazermos, então, aquela busca para tirarmos algum proveito, alguma condição, para que tenhamos as nossas resoluções, as nossas melhores atitudes, os nossos melhores pensamentos. Então, a gente vai vendo essa condição do ser humano ainda estar ligado atualmente, né, a nossa contemporaneidade, de irmãos que ainda buscam as melhoras, buscam ainda aquelas renovações fundamentais para as suas vidas. E isso faz, então, com que isso vá sendo divulgado, vá sendo mais ampliado e todos entendam com facilidade. Mas nós também, lembrando desde a época do Cristo, quando também já haviam aquelas crenças, aqueles companheiros que tentavam passar a mensagem verdadeira de um Deus ainda muito na interpretação fragilizada, então, desde a época de Moisés, né, em que ele tentou expor, falar aos homens que existiria a partir daquele período, daquele tempo, um Deus uno, um Deus que pudesse então fazer com que as criaturas abrissem suas mentes e seus pensamentos para agir de uma forma melhor. Mas uns ainda deixavam a desejar, como até hoje, pensar em um número mais reduzido, mas cada um fazia, buscava a sua parte. E tendo sanado, saciada a sua condição de poder se envolver com as coisas do mundo, com seus negócios, com as suas aplicações num todo, para ele estava certo. Aquilo era a verdade. Aquilo era, então, uma lei, uma norma, uma regra, em que alguém também com o poder de distribuir verbas, distribuir as necessidades ao povo em geral, mas que sempre também houve essa diferença, né, do pequenino, do mediano, até ao superior, no sentido material. Mas o que o homem pensaria hoje, com toda essa amplitude que temos, essas facilidades de nós lermos algum texto, até mesmo lermos um parágrafo, ou uma palavra que é o suficiente para que nós tomemos, então, o nosso direcionamento, para que façamos, então, aquela condição de conscientização. Isso que está acontecendo, isso que vai acontecer, o que eu estou preparando para que ambos recebam de uma forma uníssona
para que todos entendam da mesma forma e sejam privilegiados ou beneficiados, eles ainda fazem, ou nós ainda fazemos, com que, em alguns momentos, a verdade seja um pouquinho escondida, que a verdade seja de uma forma ainda muito pueril, onde aqueles companheiros que não têm o conhecimento, não têm a sua intelectualidade avançada, sejam então ludibriados, sejam enganados e continuem trabalhando, se esforçando através do suor, atitude braçal, fazendo então com que os maiores e os melhores, fisicamente falando, tenham cada vez mais prosperidade e cresçam cada vez mais. Então, essa condição, vamos vendo que na nossa atualidade, na nossa tecnologia avançada, termos são criados ou dentro do inglês, seja lá o idioma que for, para que às vezes as pessoas passem por cima de algum relato, de alguma posição de serem beneficiados, mas acho que não entenderam ou vão ler depois, ou alguém vai explicar para eles. Nosso mundo ainda é assim, né? Então nós temos muito notado na nossa internet, nos nossos celulares, né, chamados fake news, em que todo mundo bate palmas, sorri, fica feliz, sem se beneficiar com alguma informação que é levada a um geral, a uma parte, como dissemos, de irmãos que acham que estão recebendo a melhor informação. E até mesmo levando companheiros para caminhos tortuosos, de onde até mesmo nos preocupamos, dentro de algumas crenças, de algumas religiões, companheiros, tentando passar até a mensagem de Jesus de uma forma que haja uma colaboração, haja então uma condição mais direta, os companheiros estarem recebendo a palavra do Senhor, a palavra de Jesus, mas para isso eles precisam aplicar alguma condição financeira ou material, salvo a nossa obra, né? Nós companheiros estão entendendo, né? De uma forma assim que leva as criaturas a vida inteira. Às vezes, de jovens começam a frequentar alguma religião, alguma crença, como sempre, e se habituam, muitas das vezes, utilizando o nome de Jesus. Jesus precisa do seu dinheiro. Jesus vai agradecer muito pela sua colaboração, etc, etc. Por favor, se a estão nos ouvindo, pela internet também, não estamos aqui tentando cobrar nada de ninguém. Nós estamos tentando fazer com que as pessoas sintam-se chamadas a atenção, por favor. Mas é a realidade, é a verdade. E sobre o que nós estamos falando, de novo repetindo a palavra, sobre a verdade. Então, toda a verdade deve ser levada, como se diz, nua e crua, a todo aquele companheiro que leva a sério a sua missão, principalmente dentro de um contexto de religiosidade, em que ele leva os seus irmãos, né, a entenderem melhor, mais facilmente, tentando fazer uma posição mais suave e mais tranquila. Então, tivemos aí essa verdade que nós chamamos verdade humana, ou a verdade dos homens. Será que existem várias verdades? Será que existe uma só verdade?
Nós precisamos nos ligar naquela verdadeiramente que nos dá o sentido para a vida ou para as vidas, e não só a ela. Nós acabamos de fazer o relato na nossa condição terrena, que precisamos viver e conviver da forma igual como todos vivem. Nós precisamos fazer, então, também a nossa interpretação. Então, tudo aquilo que a gente for ler, ouvir, tenhamos, então, condição de fazermos uma melhor interpretação, para que tenhamos conhecimento e passarmos adiante o que é real, o que é verdadeiro, para que nós também, quem sabe até conversando com familiar, na criança, com filho, com neto, enfim, não passemos da mesma forma. Tu sabes que eu ouvi na internet, que tal coisa foi assim, assim e assim no passado. E que as criaturas não se utilizam mais disso, daquela grosseria, daquela condição de acusar o seu semelhante por qualquer coisa que ele não gostou. E o melhor deve ser para ele, o melhor deve ser numa condição mais pesada financeiramente falando, até mesmo nas posições sociais. Se eu não estiver num patamar um pouquinho mais elevado dos outros, não contem mais com isso. Então, são coisas que a gente assiste diariamente, né, companheiro? E às vezes, o que nós vamos fazer? É fazermos a nossa parte, cumprirmos com o nosso dever, às vezes até com a nossa obrigação de cidadão, de filho, de pai, de avô, de empregado, de chefe, seja lá a posição que for. Mas é estarmos sempre com uma conduta ilibada, é sairmos de cabeça erguida e dizermos que estamos atuando desta forma, porque nós sabemos que ali está a conduta correta. Então, após o nosso Aristóteles, como salientamos, chega um homem diferente no mundo, não só fisicamente falando, mas pela sua conduta, pela sua postura, e ele vem fazer, então, com que as criaturas enxergassem, ouvissem termos, palavras diferentes, que tivessem uma noção maior e melhor da vida, além da vida terrena, e que tudo isso que acontecia, que vem acontecendo e acontecerá no nosso mundo, tudo é uma proposta para que também teremos o melhor proveito. Vejam só, tudo gera este proveito. Mas para isso, precisamos saber o que estamos buscando, qual a nossa necessidade. Será que eu estou em condições de ouvir a mensagem de Jesus, de ler o seu Evangelho e sair pregando abertamente, de sair, quem sabe, em outros lugares, abertos, fechados? Será que aquela interpretação que eu estou falando, que eu estou fazendo, está dentro daquele contexto cristão? Onde teve a coragem diante da visibilidade dos homens da época, fazerem o melhor possível, que pudessem enxergar as coisas de forma diferente, que pudessem deixar de lado o orgulho, a vaidade, o desamor, mas os homens não estavam prontos para receber aquela mensagem de sofrimento. Eles precisavam ingerir, mastigar, sentir o gosto, mas nem todos estavam prontos. Então, nós vamos vendo que essa sua passagem aqui na Terra veio nos trazer, então, uma outra condição de fazer o que realmente
a verdade chegasse aos homens de uma forma que tocasse seu coração, que tocasse a sua alma e dissesse que nós não nos preocupássemos com tudo o que estava acontecendo, o que aconteceria, porque nós teríamos um bálsamo curador e fortificador, chamado então este amor sincero, este amor que daria vida, que seria a vitalidade da humanidade, onde todos poderiam falar no mesmo tom, que todos pudessem fazer a mesma interpretação. Mas isso já se passaram 2025 anos, mais os 338 anos dele, do nosso Aristóteles, e que antes ainda aconteciam outras coisas, como citamos, e nós vamos vendo que o avanço foi grande. A tecnologia, como falamos, está aí abertamente. O que nós queremos saber, o que nós queremos enxergar, nós vamos apenas lá no marketing, um botãozinho, e aquele sinal. O que é amor? Qual é a resposta que temos? Nós precisamos saber aonde nós buscamos essa interpretação. Segundo o Google, ou segundo o nosso tempo lá, o dicionário, o amor é uma relação, é uma condição humana que cada ser apresenta ao outro e aí sucessivamente. Não é tudo. É um carinho que temos numa pessoa, por um animalzinho, etc. Mas esse amor verdadeiro, na sua interpretação, não estão nos livros, nas escritas comuns. Elas estão exatamente dentro daquela bússola que nos dá um norte para as vidas, chamada Evangelho. O Evangelho nos ouve de Jesus, que os homens interpretam dentro da sua ótica religiosa. Mas, ao mesmo tempo, nós espíritas temos a grata satisfação. Não somos os melhores, não somos ou não fomos os escolhidos a Deus por Deus. Vocês, espíritas, serão melhores. Quem não for espírita não poderá interpretar o amor, a caridade, o perdão, a humildade, etc. Jesus não falou nada disso. Quando esteve na terra, não veio pregar religião nenhuma, rótulo religioso nenhum. Renovou. Se pudesse fazer um rótulo, alguma indicação, escrevia amor. Essa palavra que nos toca fundo, naquele momento em que quando nós estamos necessitados de um amparo, de um aconchego, de um abraço, de um carinho, de um olhar, nós vamos vendo que aquilo nos toca. Mas, se nós estivermos nesta condição de apenas esperarmos por alguém, de apenas fazermos aquela condição egoística, eu exijo, eu quero, nós estaremos, então, diante de uma condição não anticristã, mas uma condição que poderia ser interpretada melhor, e que tudo aquilo que nós recebemos gratuitamente, tudo aquilo que nós recebemos de graça de Deus, nós temos o dever de passar adiante. Então, se estamos recebendo toda essa condição, toda essa mostra forte, rígida, que a doutrina espírita nos oferta, vamos fazer o que ela sempre pediu. Vamos fazer com que todos entendam que esta é a verdade que Jesus veio trazer. Então, a nossa verdade como ser humano, ela é muito relativa. Então, existem essas duas verdades. Está lá em o Evangelho, segundo o Espiritismo. A verdade dos homens, repetindo, é a relativa. E assim como nós temos alguma coisa como verdade, eu vou enganar. Porque alguém chegou, alterou uma vírgula, um ponto, uma palavra, e o texto ou o contexto já mudou tudo.
sentido. Então, a verdade dos homens é alterável, né? Mas a verdadeira, a absoluta, que é para os espíritos superiores, aqueles espíritos que já alçaram momentos melhores na progressão divina, esses podem. Esses têm as condições verdadeiras de aplicarem de uma forma sem medo, de uma forma para que todos sintam que aquilo que está sendo dito vai acontecer, ou já está acontecendo ou aconteceu. Porque eles nos dizem exatamente e sentem em nós aí na fragilidade e que estamos aprendendo. E espiritualmente ainda estamos engatinhando. Somos muito pueris, muito infantis. E tem muitas palavras que estão lá no Evangelho, mas também não sabemos nem interpretar para entendermos o texto. Então, queridos amigos, é essa a proposta, essa verdade, como dissemos, que para os homens às vezes é escondida, como se diz na gíria, que às vezes querem tapar o sol com a peneira. Faça. Quantas vidas físicas já tivemos como espírito? Não lembramos? Quantos erros nós aceitamos? Quantos erros nós cometemos? Quanta fragilidade já passamos? Estamos aqui mais uma vez, ainda com dificuldade. Ainda hoje eu conversando com um companheiro, ele relatando os aspectos, falando com relação ao tempo que passa muito rápido, falando no contexto de relação das pessoas, da relação familiar, da relação de irmãos dentro de um núcleo religioso, e que às vezes, até dentro desses núcleos, alguém quer ser superior ao outro, porque ele sabe ler um pouquinho melhor, ele sabe interpretar um pouquinho melhor, porque ele tem outros recursos que o outro não tem. Mas é assim, mas tempo virá em que tudo isso se tornará anual. E muitos dizem, mas há quanto tempo isso? Jesus já trabalhou no nosso mundo 5 bilhões de anos, deu todo o seu esforço, fez aquele trabalho que nenhum de nós faria, de entregar o seu suor, o seu sangue para aqueles companheiros soberanos da época que estavam sempre com a razão, que estavam sempre com a verdade. Mas ele, exatamente, foi até o fim, sem reclamar, sem reagir, dizendo que nós teríamos momentos melhores no futuro, que nós nos tornaríamos homens de bem, que nós teríamos condições de enxergar as coisas com os bons olhos, que nós teríamos condições de ouvirmos tudo aquilo que realmente sanariam as nossas dificuldades, as nossas deficiências, e que aquele bálsamo curador e fortificador estaria não só através da divindade, que nós mesmos poderíamos buscar, que nós mesmos poderíamos preparar esta essência dentro do nosso laboratório chamado alma. Esta alma que nós não conhecemos na antiguidade. Nós muitas vezes queremos conhecer o companheiro, saber da vida do companheiro, o porquê que ele faz isso, porquê que ele faz aquilo, porquê que ele pode fazer, enfim. Mas se nós pudéssemos, cada um, enxergar assim, ó, eu preciso fazer a minha parte. Eu tenho que elaborar, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar, com certeza. A leitura da noite, a caridade. Jesus investia muito nessa palavra, a prática do bem, fazer a caridade. Mas o que significa para nós tudo isso? Cada um também pode interpretar de forma diferente. Até aquele que não tem nada para oferecer material fisicamente ao seu companheiro,
como sendo, ofereça um abraço, ofereça uma aperto de mão, ofereça uma palavra de consolo, de conforto, naqueles momentos em que todos nós também temos. Então, vamos nos espelhar no companheiro que hoje está com dificuldade, que hoje tem muitas dificuldades. E às vezes esse companheiro está tão próximo, tão perto, e nós não o enxergamos. Passamos por cima do seu problema e vamos ajudar alguém lá fora. O outro lado da sociedade, enquanto um familiar nosso, às vezes está pedindo socorro há muito tempo. Ele não pede por palavras, ele não pede pelo grito, pelo choro, ele pede às vezes pelas suas atitudes. Nós não notamos o que uma criança faz quando está pedindo carinho. Está se apresentando. Ela vira uma camota, ela faz ali uma artezinha. Ninguém está vendo que ela está fazendo. Ela cai e todo mundo. Meu Deus, ela caiu, ela não se machucou. Então são momentos que nós vamos notar quando a criatura já está em dificuldade. O nosso discernimento já está numa condição muito apressada. E que poderia ter sido evitado, quem sabe, antes. Mas eu cansei de dizer a ele, eu cansei de falar para ele, ele nunca me deu ouvido. Viu só o que aconteceu agora no dia? Não apontemos o dedo ao nosso companheiro, para o erro dele. E se hoje nós estamos numa condição um pouquinho, semelhante à criança, com relação à nossa própria altura, nossa postura, né? Nós enxergamos as coisas assim, e a criança enxerga assim. Mas é a mesma mensagem, visibilidade de ângulos diferentes. E é por isso que acontece conosco. Cada um enxerga a sua vantagem, a sua derrota, a sua dificuldade de ângulos diferentes. Até mesmo as próprias interpretações em que enxergamos os irmãos de dificuldade. Meu Deus, vamos só falar de tudo. Eu não tenho feito isso. Ele é isso, ele é aquilo. E não acusemos ninguém. Se pudermos ajudar, correr no sentido de pressa para atendê-lo, para salvá-lo, vamos lá. Mas se estivermos de longe, recebemos a notícia e não podemos estar lá presentes, apliquemos o melhor remédio, como os próprios Espíritos Superiores dizem, que é a oração. Mas não esqueçamos que muitas vezes nós rezamos e não oramos. Como assim? Existe diferença entre orar e rezar? Sim. Nós temos uma interpretação indireta. Porque muitas vezes as nossas petições, os nossos pedidos a Deus e a Jesus são vários. Nós esquecemos em primeira mão de agradecer. Agradecer pela dor, agradecer pelo sofrimento, agradecer para aquele irmão que acabou de perder a vida, que morreu, que desencarnou, que faleceu. Não, isso não pode ser verdade. Vejam só também as nossas interpretações, que é a verdade. Porque Deus está apenas oportunizando a cada dia nova, a cada reencarnação, aquilo que nós pedimos antes de virmos à Terra. Mas eu não pedi para nascer. Eu não pedi para Jesus, para Deus, para ninguém. Não me lembra nada. E não vamos lembrar mesmo. Porque no momento que nós adentramos, que nós retornamos a esta escola chamada Terra, o Espírito tem em si, como diz Kardec, colocado um véu no seu passado. Você forma aquela obscuridade em que realmente ele não vai lembrar de nada. Não vai lembrar nitidamente. Mas muitas vezes as suas reações, os seus sentimentos, se afloram muito facilmente. Aquelas reações, às vezes, de atrito entre os familiares,
cônjuges que iniciaram muito bem o casamento, que eram muito felizes, formaram uma prova, e até então, até um certo período, tudo era as mil maravilhas. Até então, chegaram um momento que houve uma inversão. O amor que um tinha pelo outro, não existe mais. Aquela condição de respeito, de aceitação um pelo outro, já não existe mais. Mas por que aconteceu isso? Ele é o culpado. Não, que ela é a culpada. E daí ficamos. Né? O que precisamos fazer? Calar diante daqueles momentos em que estamos vendo esses atritos todos e aceitar a proposta divina de que se estamos juntos, se estamos organizados dentro de uma família, dentro de algum grupo, de algum núcleo, alguma condição existe para que possamos aparar aquelas arestas que ali nos atrapalham. Ainda fazem que tudo isso vá crescendo cada vez mais. Então, voltando à condição de orar e rezar. Nesses momentos em que nós entramos em contato com a divindade, em que nós nos colocamos suavemente, em que nós relaxamos mentalmente, quando já temos, quando já não deitamos cansados, não conseguimos nem dizer obrigado. Rezar é aquela condição muito maquinal, é isso que muitas vezes nós fizemos. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia que tivemos e possamos amanhã de novo ter as mesmas condições. Calma, calma. Vamos imaginar Jesus na sua condição tranquila, serena, com a sua mão colocada na cabeça de tantos irmãos necessitados, que tinham dores, que tinham sofrimentos, e os curava. Mas por que ele curava uns e não curava outros? Aí entra o médico e declara que ele era doente. E elas já vinham há muito tempo buscando, chamando, clamando por Jesus. E ele sentiu a verdade naquele coração. Ele sentiu a verdade naquele espírito. E eu vou verdade. Ele conhecia cada um, o ama, o íntimo de cada um de nós. Conhecia e ainda conhece. Então, esse rezar deve ser um pouquinho deixado de lado. Transformemos esse rezar numa oração. E a oração é exatamente isso. Aquela tranquilidade, aquela paz íntima, em que nos colocamos abertamente a Deus, a Jesus, agradecendo em primeiro lugar por tudo que temos recebido. Os pedidos, o que podemos fazer com certeza. Repetindo, Jesus sabe o que cada um de nós necessita. E nós ainda não sabemos. Por quê? Porque ainda não fizemos a devida interpretação. E esquecemos de que também nos disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. O nosso tema de hoje, deste livro aqui, muito volta disso. Iluminação interior, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. E nós escolhemos a lição 3, despertamento para a verdade. Quando nós vamos despertar? Aquela chamativa, acorda, desperta tu que dormes, reviveça no meio dos mortos, chame por Jesus. Não desenvolver uma condição fúnebre, não é isso? Aqueles companheiros que estão ainda vivos, estão em vida física, mas ainda não sentiram que estão propensos a melhorarem a cada instante. Que sejamos, então, aqueles primeiros a despertar. Jesus, conta comigo. Hoje e sempre. Muito obrigado. Nós pedimos que o Júlio encerrar fazendo a nossa prece lá.
E só lembrando, pessoal, que a prece final é o nosso passo coletivo. Como disse nosso irmão Júlio, nos coloquemos em condição de receber as energias espirituais. Essa sala está com certeza inundada. Nós estamos mergulhados numa piscina de fluidos infalíveis. Né? É a capacidade que cada um vai apresentar de absorver esses fluidos durante a oração do nosso irmão. Então, convidamos a todos os irmãos para que neste momento façamos a nossa oração. Abramos os nossos corações, as nossas mentes, deixando que estas energias, estes fluidos abundantes no nosso ambiente, possam penetrar no nosso corpo físico. Se tivermos alguma dificuldade, alguma dor, possamos direcionar o nosso pensamento a este local que só nós sabemos que estamos precisando de uma energia positiva. E que também esta dor vai se tornar mais suave, vai ser eliminada de acordo com o meu desejo. Porque nós também temos as nossas propostas de fazermos o melhor possível. Jesus mesmo nos disse: vós sois deuses. Lógico que uma proposta muito relativa, absoluta, só Deus, nós temos condições, sim, de fazer com que o nosso íntimo, o nosso derredor, o ambiente de como vivemos, possa ser melhorado, possa ser asepsiado. E assim, nesta vida, fazermos o melhor possível, agradecermos por cada dia que acordamos pela manhã, agradecer pela nossa saúde, que não é bem, quem sabe, o que nós gostaríamos que fosse, mas agradecer porque temos amigos, porque temos familiares. Se eu conviver ou viver sozinho, Jesus, espiritualmente eu não estou só. Pois tu estás presente onde estivermos, através dos teus benfeitores amigos, que estão sempre dispostos a estenderem a mão, fazendo com que abramos os nossos olhos, tenhamos condição de ouvidos de ouvir, para que a tua mensagem soe forte, soe profundamente em toda a humanidade. Abençoe o nosso mundo, abençoe todos os países, abençoe o nosso Brasil, o nosso estado, a nossa cidade, as nossas casas espíritas, o movimento espírita. Sejamos aqueles homens sempre firmes, dispostos a trabalhar no bem, hoje e sempre. E assim seja. Obrigado.